Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês, aula de ciências. Eu sei que muitos gostam da aula de ciências aí, né? Mais do que da aula de matemática, será? Hoje vamos aprender sobre alguns animais que nós vimos na aula passada, a classificação de acordo com a alimentação. Vamos só relembrar o que são animais herbívoros, carnívoros e onívoros, tá? Sou a professora Deli e eu vou explicar isso para vocês hoje. A gente vai relembrar juntos, tá? Esses animais eles são classificados de acordo com a sua alimentação. A gente vai fazer algumas atividades, relembrar esses conceitos no momento que a gente estiver realizando, tá? Elas aqui. Vamos para a primeira questão. De acordo com a alimentação, como eu falei, né? De acordo com a alimentação dos animais, se classificam em, olha só, eles se classificam em onívoro, carnívoro, herbívoro, vertebrado, aquático ou invertebrado. Tem algumas palavras aqui que não fazem parte da classificação dos animais de acordo com a sua alimentação, tá? De acordo com a alimentação dos animais, vamos só destacar aqui, eu estou me referindo à alimentação dos animais. Eles são classificados em onívoros, certo? Por quê? Onívoros são aqueles animais que se alimentam de tudo, tanto vegetais como de outros animais, tá? Outras espécies de animais. Tá? Então, eles são classificados em onívoros. Então, aqui tem carnívoro, na outra alternativa que nós temos, né? Lembrando, carnívoro, sim, de acordo com a alimentação, eles também são classificados em carnívoros. Por quê? Carnívoro são aqueles animais que se alimentam de outros animais, tá? Eles se alimentam de outros animais, não da sua própria espécie, ou pode também, mas entra naquela questão do canibalismo que nós vimos no texto, né? Que nós lemos na aula passada. Mas aí, carnívoros são os animais que se alimentam de outros animais, tá bom? Para poder sobreviver. Vamos lá para outra classificação, herbívoro. De acordo com a alimentação dos animais, eles também são chamados de herbívoro? Sim, herbívoro. Por quê? Herbívoro, eles se alimentam apenas de vegetais. E aí eles entram na classificação dos herbívoros, tá? Então tem esses três, onívoro, carnívoro e herbívoro. Os animais também são classificados vertebrados? São, só que não na alimentação. Por isso que a gente tem que prestar bem atenção. Eles não são classificados animais vertebrados, entrando na questão do invertebrado também, que é os dois que nós aprendemos juntos, que nós já trabalhamos a classificação de acordo com a sua composição física, tá? Vertebrado, que tem ossos, né? Coluna vertebral, que tem ossos. Invertebrados, não tem. Então, os animais também podem ser classificados em vertebrado e invertebrado. Só que aqui não na classificação de acordo com a alimentação. Por isso que você não pode marcar essas duas alternativas. Assim como também aquático. Tem alguns animais aquáticos, terrestres? Tem também, só que aqui eu não marco, porque a questão ele pede o seguinte, de acordo com a alimentação, os animais se classificam. Então, eu vou considerar aqui, ó, eu vou analisar a alimentação dos animais. E de acordo com a alimentação dos animais, eles são apenas classificados em onívoro, carnívoro e herbívoro. Lembrando, onívoro é que se alimenta de tudo. Carnívoro é quando comem, né, faz parte da sua alimentação, outros animais. E herbívoro é porque se alimenta de apenas vegetais, ok? E aqui eles entram nessa classificação, mas considerando outras características, tá bom? Vamos para a próxima questão. Agora, relacione as colunas. As colunas aqui eu vou relacionar animais herbívoros, vou colocar o 1. Animais carnívoros, eu vou colocar o número 2. E animais onívoros, eu vou colocar o número 3. Eu vou relacionar essas colunas aqui de acordo com a definição que cada uma apresenta. A primeira alternativa fala o seguinte, são os animais que comem plantas e outros animais. Comem plantas e outros animais. São os animais, o quê? Onívoros, né? Que comem de tudo, tanto vegetais, né, quanto plantas e animais, como ele está falando aí, come plantas e outros animais. Eu coloco o número 3, que é onívoro. Vamos para a próxima alternativa.
São animais que se alimentam de plantas. Olha só, eles se alimentam de plantas. Eu classifico como herbívoro ou carnívoro. Vocês lembram? Nós acabamos de ver. São os animais, número 1, ó, herbívoros. Ok? Número 1. E vamos para a última alternativa aqui, ó. São os animais que se alimentam de outros animais. Quando eles se alimentam de outros animais, eu chamo de animais carnívoros. Então, aí, eu coloco aqui, ó, número 2. Eu faço a relação aqui, animais carnívoros, o número 2, tá? Aí, relaciona certinho o conceito de cada um, herbívoro, carnívoro e onívoro. Lembrando, ó, esses animais, eles são classificados assim porque eles entram na classificação dos consumidores na cadeia alimentar. E nessa cadeia alimentar, nós também entramos nessa classificação dos consumidores, tá bom? Tem os herbívoros, que só comem vegetais, carnívoros, que se alimentam de outros animais, e onívoros já comem de tudo. E nós, seres humanos, entramos nessa classificação aqui. Vamos agora fazer uma cadeia alimentar considerando esse tipo de composição aqui, tá? Para a gente compreender bem. Eu vou começar, ó, com a planta aqui, ó. Vegetal, né? No caso, começa com a planta aí. A planta, quem se alimenta da planta, eu vou colocar um animal, ó, o gafanhoto, tá? Que se alimenta aqui da planta, ok? E o gafanhoto que se alimenta da planta, ele pode ser consumido por um próximo consumidor, que é o sapo. O sapo está até animado, vai se alimentar do gafanhoto, né? Nessa cadeia alimentar, que um necessita de uma espécie aí, ó. Nós temos o sapo aí. E quem se alimenta do sapo é a cobra. A cobra se alimenta do sapo e o sapo se alimenta do gafanhoto. E o gafanhoto, ele já come a planta, né? No caso, vegetal, ok? E quem se alimenta da serpente, né? Da cobra aí? Quem será? Deixa eu só pegar aqui. Você já imaginou qual é o animal que se alimenta da serpente? Ou da cobra, né? Como a gente pode chamar também. É o gavião, né? Então, o gavião se alimenta da cobra, a cobra se alimenta do sapo, o sapo se alimenta do gafanhoto e o gafanhoto se alimenta da planta. Nessa cadeia alimentar aqui, cada um tem uma classificação, né, diferente de acordo com o que nós vimos aqui, herbívoro, carnívoro e onívoro, tá? O gafanhoto, ele entra na classificação de herbívoro, carnívoro ou onívoro. Ele entra na classificação do herbívoro, que ele se alimenta dos vegetais, tá? Apenas de vegetais. O sapo, ó, como ele se alimenta de outros animais, né? A cobra se alimenta de outro animal, o gavião, ó, de outro animal. E aí entra nessa classificação, a cadeia alimentar, cada animal entra numa classificação diferente de acordo com o seu tipo de alimentação. Aquele que come de tudo é onívoro, né? Aquele que se alimenta de outros tipos de animais chama de carnívoro. Mas quando cada um vai se alimentando, olha só, eu vou colocar uma nova árvore aqui. Quando cada um vai se alimentando, ele deixa alguns pedacinhos de alimento, algumas sementes no solo, alguns restos de animais. Porque quando o gavião come a cobra come o sapo come o gafanhoto, fica restos de animais, de outros seres vivos, ou então restos de vegetais, porque cada um vai se alimentando, né, e deixando esses restos no solo. Então, cada um desses animais, quando ele vai se alimentando e deixando esses restos de animais,
tá? O resto de vegetais no solo, eles podem dar origem a um novo ser vivo. Como? Como isso acontece? Porque essas migalhas no solo, né, quando ocorre a chuva, tem a fotossíntese, como nós vimos na aula passada, anterior, a gente tem esse processo da fotossíntese e aí entra no solo, essas novas sementes, dá origem a um novo vegetal, né? E aí essa cadeia alimentar é um ciclo, que cada animal tem a sua importância, né? Tem o seu papel importante aí. Então, quando ele se alimenta e deixa esses restos de animais, tem as bactérias e os fungos que fazem parte dessa cadeia alimentar, que são classificados como decompositores. E aí eles ficam no solo e ajudam nesse processo, tá? Da composição de um novo vegetal. Porque esses restos de animais, eles servem como adubo, né? Para o vegetal que está ali ou a planta. E aí dá origem a um novo, né, vegetal, uma nova, dependendo da semente que está ali, foi jogada no solo, ok? Eu espero que você tenha compreendido, a nossa aula fica por aqui, tá? Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Na próxima aula a gente vai fazer outras atividades. E te aguardo, tá bom? Tchau, tchau.